Olá pessoal, tudo bom? Professor Ricardo, hoje trazendo para vocês a correção da prova da Unesp, ano de 2022, a questão de número 70. Essa questão ela trabalha com solubilidade das soluções nesse caso, tá? Então a gente vai promover cálculos de solubilidade. Então vamos ler a questão aí e começar a resolvê-la. Diz que a tabela mostra valores de solubilidade em água, expressas em gramas de soluto por 100 gramas de solvente, em duas temperaturas de dois compostos iônicos empregados como fertilizantes agrícolas. Então, o primeiro composto é o sulfato de amônio, que tem solubilidade de 76 gramas a cada 100 gramas de água, no caso de solvente, né? Isso a 25 graus Celsius. E se for para 80 graus Celsius, a solubilidade ele aumenta, vai para 94 gramas a cada 100 gramas de água. E outro sal é o cloreto de potássio, que a 25 graus a solubilidade é de 36 gramas para cada 100 gramas de solvente e de 51 gramas para cada 100 gramas de solvente na temperatura de 80 graus, ou seja, um aumento aí nesse caso da solubilidade, um aumento da temperatura, também aumentando a solubilidade dos dois sais. Uma mistura foi preparada pela dissolução de 400 gramas de sulfato de amônio e 400 gramas de cloreto de potássio em 1 kg de água, a temperatura de 80 graus. Então ele pegou 400 gramas de cada um dos sais e, no caso, promoveu a dissolução, né, tentou dissolver em 1 kg de água a 80 graus, originando uma mistura homogênea, límpida e insaturada. Ao ser resfriada, a temperatura ambiente de 25 graus, observou-se que a mistura resultante, aí vem aqui os itens, continua homogênea e insaturada, continua homogênea, porém saturada, passou a ser heterogênea com corpo de fundo formado apenas por cloreto de potássio, passou a ser heterogênea com corpo de fundo formado apenas por sulfato de amônio e passou a heterogênea com corpo de fundo formado por cloreto de potássio e sulfato de amônio. Bom, gente, vou fazer os cálculos aí, né, só para a gente saber qual opção vai se enquadrar. Nesse caso, essa questão não tem jeito, tem que ser feito os cálculos mesmo. Então, o primeiro passo aí, a gente vai fazer, a gente repara que essas solubilidades, tá, são em 100 gramas de solvente. E ele utilizou 1 kg de solvente. Tá? Então, vamos passar essa solubilidade, no caso, para valores equivalentes a 1 kg. Ou seja, 100 gramas são 76, em 1 kg vai equivaler a 760. Ou seja, a quantidade que a gente vai poder dissolver de sulfato de amônio a 25 graus. Já a 80 graus, essa mesma quantidade, para 1 kg, passa a ser 940 gramas. O cloreto de potássio, a 25 graus, no caso vai passar a ser 360 gramas. E a 80 graus vai passar a ser 510 gramas. Ou seja, como é que cheguei a esse valor, né? Por exemplo, a 25 graus, o sulfato de amônio são 76 gramas por 100 gramas de água. Para cada 1 quilo são 1.000 gramas. Vou fazer a regrinha de 3, né? Vou fazer aqui até aqui embaixo, 76 gramas está para 100. Aí a massa, né? Que vai estar em 1.000, ou seja, 1 quilograma. Tá? Então a gente vai ter o equivalente, nesse caso, a 760. Então todos os cálculos aí, na verdade, vão ser múltiplos de 10 aí. Tá? Uma vez que a gente está alterando a quantidade de solvente, então a gente pode alterar a quantidade de soluto. Tá? Então, se 100 gramas são dissolvidos em 76, em 1.000 gramas vão ser 760. Isso para cada temperatura. Né? Só que ele trabalhou a 80 graus. Então, ele pegou 400 gramas de cada sal a 80 graus. Então, a gente tem que ver o seguinte. Se nessa temperatura... E o que acontece? Ele afirma que ficou solúvel. Tá? Tanto é que a 80 graus, o máximo que ele dissolve são 940 gramas de sulfato de amônio. Ele tinha 400, conseguiu dissolver. A 80 graus também, ele dissolve 510 gramas de cloreto de potássio. Tá? Ele tinha 400, tá? Então, no caso, ele pode dissolver. Tá? Então, o máximo que ele consegue são 510, mas ele tem 400. O máximo que ele consegue dissolver são 940, mas ele tem 400. Então, ele dissolve tranquilamente.
Tá? E o que acontece? Quando resfria, tá? Então na temperatura de 80 graus, então a temperatura de 80, então ele consegue dissolver os dois tranquilamente, tá? As 400 gramas sendo dissolvidas. Só que quando a temperatura passa para 25, a 25 graus, o máximo que ele consegue dissolver de sulfato de amônio é 760. E ele tem 400. Então, nesse caso, para o sulfato de amônio, vai ser 760 menos 400. Isso vai dar 360 gramas. Ou seja, são 360 gramas que, nesse caso, ainda vão poder ser diluídas, porque a gente consegue dissolver as 400 e o máximo que nós temos são 400. Tá? Então, a gente não pode dissolver 360. Já para o cloreto de potássio, deixa eu até mudar aqui a cor, o máximo que se dissolve são 360 gramas. E nós temos 400. Então vai ser quem? O máximo que a gente tem, que é de 400, menos o que a gente consegue dissolver, que é de 360. Então o que acontece? A gente vai sobrar 40 gramas. Então vai ter uma sobra de 40 gramas. Então o que a gente vai ter como resposta aí? Vai ser uma mistura heterogênea com o corpo de fundo, tá, formado apenas pelo KCl. Qual vai ser a massa de KCl? 40 gramas. O outro vai estar totalmente dissolvido. Então, resposta letra C. Tá? Então, gente, uma questão, tinha que pensar um pouquinho, fazer esses cálculos e ter um pouco de atenção, tá certo? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, tá? Deixe os comentários e vamos até o próximo vídeo aí. Um forte abraço, um molde de beijos. Fui!